Às vezes, meus amores, os nossos problemas estão bem abaixo do nosso nariz. É a língua, a nossa língua, esse pequeno órgão que nos faz definir os sabores dos nossos alimentos que a gente tanto ama, também é carregado de fel, também é carregado de veneno. Como é que você está usando a sua língua? A seu favor ou contra você? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, tá? Feliz dia, tudo bom com vocês? É uma honra para mim que você esteja aqui. Obrigada por você que está se inscrevendo, por você que está curtindo e principalmente para os meus amores que comentam sempre. Fico muito feliz. É muito bom saber que você para um pouquinho do seu tempo para me assistir. Esse meu aprendizado de vida, né? Tudo que eu aprendi ao longo da vida e todas as coisas que têm me feito uma pessoa um pouco melhor, eu tenho dividido com vocês. E hoje eu vou falar aqui sobre o poder das palavras, né? A gente sempre fala, as palavras têm poder. Cuidado com o que você fala. E isso é a mais pura verdade, tá? Ao longo da minha vida, eu tenho, graças a Deus, na minha personalidade, a franqueza. Então, eu sempre fui de falar muito a verdade, sempre fui muito papo reto. Eu nunca fui de fazer muitos rodeios, não. Principalmente para me defender. Quando eu vou me defender ou defender alguém que eu amo, sabe, eu me sinto poderosa e vou lá e falo mesmo. Só que as palavras, gente, elas podem não só nos ajudar, como nos prejudicar. E eu precisava entender que o sincericídio, falar sempre a verdade, do jeito que eu falava e principalmente expor a minha verdade do jeito que eu expunha, num mundo que a gente vive hoje de muita hipocrisia, onde os valores estão completamente mudados, parece que você ser franca, ser verdadeira, parece que você não é uma pessoa comum. O comum é ser falso, o comum é tapinha nas costas, o comum muitas vezes não falar a verdade porque você quer mais agradar os outros do que a si. Só que eu já falei pra vocês 1000 vezes, eu já caí nessa roubada de agradar os outros por décadas, por mais de 30 anos. E isso eu não faço mais. E algumas mudanças que eu fiz na minha vida em relação ao que eu falava me trouxeram coisas muito positivas, muito positivas. Eu dei essa pequena introdução porque eu quero que você comece a se questionar. Será que eu estou falando muito? O que eu estou passando? Como é que é o tipo de informação que eu estou passando para as pessoas? Será que eu estou sendo verdadeira demais? Será que eu estou me comunicando certinho? Como é que está sendo a minha relação comigo? Será que eu me aprecio ou eu me detono? Será que eu me amo ou eu sempre me critico? Será que as minhas amizades estão no meio de gente que fofocam demais? Será que eu estou perto de pessoas que são muito negativas? Será que eu estou sendo negativa? Será que eu estou entrando sem querer numa fofoca? Por que a gente não para um pouquinho para se analisar? E eu fiz essa análise comigo. E eu precisava mudar. Eu precisava mudar o meu mundo interior primeiro, para que o mundo exterior fosse refletido nele, né? Então eu vou ler para vocês rapidinho 3 passagens aqui da Bíblia, tá? Rapidinho. Primeiro, eu vou lá para Tiago. Adoro a leitura de Tiago. Tiago, ele é muito direto nas palavras dele, né? Ele vai falar sobre os pecados da língua. Então ele fala assim, Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele fala, por que a gente por que a gente às vezes não consegue perceber que a gente está errado? Onde é que está o problema? Por que as coisas se repetem tanto na minha vida? Por que eu não consigo ter bons relacionamentos, eu não consigo me comunicar direito? Por quê? O que eu estou passando? Qual o tipo de energia que eu estou passando para o mundo? E qual o tipo de energia que eu estou crescendo e
fortalecendo dentro de mim. Então Tiago fala assim, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, nesse versículo 2, ele fala o poder que a língua tem. Se a gente consegue controlar a nossa língua, porque o que a gente pensa, a gente fala. Então, se a gente controlar os nossos pensamentos, controlar o que a gente está falando, se a gente conseguir isso, a gente não só é um perfeito varão, como é capaz de frear também o corpo inteiro. Porque tem sido falado muito nessa questão de que a nossa língua, ela tanto abençoa como amaldiçoa. Então, quando ele fala aqui, quem controla a sua língua é capaz de controlar seu corpo inteiro. O que ele está dizendo? Eu, não sei se vocês perceberam, eu estou muito gripada. Estive muito gripada. E nesses dias de doença, eu usei muitas afirmações, porque eu não podia estar prostrada numa cama por uma semana, porque minhas gripes, já falei aqui em vídeos anteriores, quando a casa não era rebocada, as minhas crises de garganta são fortíssimas, chegam a ficar 1 mês, 2 meses, é uma coisa muito forte. E eu não podia ficar acamada 1 mês, 2 meses de novo. Então, eu poderia ficar dizendo, eu tô doente, eu sou doente, eu sou doente. O que o Tiago está falando aqui no capítulo 3? Quem controla a sua língua, controla também todo o seu corpo. E ele diz assim, logo assim, papo reto. No versículo 5, ele fala, assim também a língua, esse pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe as brasas em tão grande selva. Às vezes você fala uma coisa e você esquece que as suas palavras são fagulhas. E aquelas fagulhas podem incendiar uma floresta inteira. No versículo 6, ele fala, ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Sempre é dito que as nossas palavras podem e contaminam o corpo todo. Avançando um pouquinho na leitura, no versículo 9, o que fala? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Ora, se todos nós somos irmãos e somos feitos à semelhança de Deus, e se a gente começa a amaldiçoar os homens, ou seja, falar mal de uma pessoa aqui, falar mal de uma pessoa acolá, causar intriga ali, falar mentira acolá, a gente, na verdade, está amaldiçoando os nossos irmãos, não é? No versículo 10, ele fala, de uma só boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente que você passe uma vida falando mal dos outros ou falando sempre palavras negativas a seu respeito e a respeito dos outros, a respeito da vida, a respeito do mundo. E acho que isso é normal. Ele questiona aqui e ele fala, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Isso não é conveniente, isso não é bom que seja assim. Não é bom que você haja assim, não é bom que eu haja desse jeito. No 11, ele fala, por acaso pode uma fonte jorrar de um mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode uma figueira produzir azeitona e a videira produzir figos? Pode uma fonte jorrar água doce e jorrar água salgada?
E assim termina esse capítulo, que eu acho isso fantástico, porque nós temos a escolha de medir nossas palavras. Ou as palavras vão abençoar, ou as palavras vão amaldiçoar. Porque na Bíblia, com toda a sabedoria de Deus, fala: não pode de uma fonte jorrar água salgada e jorrar água doce. Só pode ser ou água doce ou água salgada. Não pode ser as duas coisas. O que a sua fonte está jogando para o mundo? O que você está pensando que a sua língua está reproduzindo para o mundo, para o universo? Vamos pensar nisso um pouquinho agora. Aí, eu vou lá para Mateus. Mateus, onde eu tô? No capítulo 12, tá? Versículo 34. Jesus, ele fala a seguinte frase: a boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Então, o que os muitos estudiosos, as muitas pessoas hoje defendem sobre a força dos pensamentos e a força dos sentimentos, Jesus já dizia há muito tempo que nós somos interligados. A mente, o falar e o sentir no coração, eles são interligados. Então, a boca fala que o coração está cheio. No 37, ele fala uma coisa muito interessante. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Eu repito, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. E para fechar, vamos lá para Provérbios. Provérbios 13, 3. Quem é mais íntimo minha sabe porque que eu adoro 13, 3, hein? Fica a dica. No provérbio 13, 3 está dizendo: aquele que guarda a boca conserva a sua alma, mas quem muito abre a boca, a si mesmo se arruína. Bom, a palavra de Deus está aqui, ela fala por si só. O que você anda falando a seu respeito, ao respeito dos outros? A boca fala que o coração está cheio. Como é que tá os seus sentimentos? Por que você está mergulhado em sentimentos ruins? Se você está assistindo esse vídeo agora e é uma pessoa positiva, agradável e tem pensamentos bons, parabéns, esse é o caminho. Mas se você hoje está com pensamentos ruins, negativos, depreciativos, eu vejo e recebo muito comentário das pessoas falando assim: eu nunca vou conseguir isso, eu jamais vou mudar, a minha vida é muito difícil. A boca, ela amaldiçoa, não só os outros, como nós mesmos. E infelizmente amaldiçoa principalmente a nós mesmos. E nós precisamos hoje começar a medir as nossas palavras. Olha, hoje, dê 24 horas para você. Só 24 horas é o que eu te peço. Durante 24 horas você vai ficar analisando tudo que você está falando e tudo que você está pensando. Analisa, se escuta um pouco mais, observe o que você está transmitindo, porque o universo inteiro ele vai te dar aquilo que você está transmitindo. A lei da atração é isso. A lei da atração é você atrair para si o que você já é. Hoje, para um pouquinho e analise o que você está passando. O que você está passando? Hoje são 6 de fevereiro? Tá aí. Te dá 24 horas para analisar como é que tá os seus pensamentos, como é que tá as suas ações e como é que tá o seu falar. Qual é o tipo de afirmação que você está fazendo sobre você? Eu sou gorda. Eu sou burra. Eu jamais vou resolver isso. E em relação aos outros, as pessoas estão dizendo que você não consegue, que você é fraca, que você não faz diferença nenhuma no mundo. Não dê poder às pessoas. E agora tem uma nova frase que eu vou dizer aqui: não dê poder às palavras negativas e depreciativas a seu respeito, tá?